Exercícios comentados CESP. 1. CESP INSS e Analista, 2016, Fábio, servidor do INSS, recebeu a listagem dos 5 últimos rendimentos de um pensionista, e para que fosse calculada a média desses rendimentos, ele inseriu os dados no LibreOffice Calc, conforme planilha mostrada abaixo. Nessa situação, por meio da fórmula igual MED, A1, A5, 5, inserida na célula A6, Fábio poderá determinar corretamente a média desejada. Para calcular a média de forma correta, dever-se-ia ter escrito a fórmula igual média, A1, A5. MED calcula a mediana dos números, fora que o 5, incluído como parâmetro, ainda distorce a mediana dos números de A1 a A5. Item errado. 2. CESP-TRERS Técnico, 2015. Os arquivos do pacote LibreOffice podem ser armazenados e posteriormente abertos utilizando-se os aplicativos de versões recentes do pacote Microsoft Office. A partir da versão 2010 do Microsoft Office, ele passou a ser compatível com os padrões ODF, Open Document Format, correto? 3. CESP-TRERS Técnico, 2015. O LibreOffice é livre de encargos para instituições governamentais na administração pública e na educação, mas existem obrigações quando se trata de empresas privadas. O LibreOffice é 100% livre. Nem empresas nem pessoas precisam pagar por ele. Errada. 4. CESP-MPO Analista, 2013. O LibreOffice é uma suíte de escritório livre, criada para ser executada exclusivamente no ambiente Linux e oferecer todas as funções esperadas de uma suíte profissional: editor de textos, planilha, apresentação, editor de desenhos e banco de dados. O LibreOffice também possui versão para Windows. Errada. 5. CESP-MP Técnico Ministerial em Informática, 2011. Para abrir um documento no LibreOffice, utilizam-se as mesmas teclas de atalho do Microsoft Office, que é Ctrl+O. Dica de concurseiro: é uma pegadinha interessante trocar as teclas de atalho do Microsoft Office com o LibreOffice. Mas uma dica pode lhe ajudar a resolver a maioria das questões sobre o assunto. A Microsoft traduziu para o português as teclas de atalho, enquanto o LibreOffice não. Por exemplo, abrir um documento no Microsoft Office é Ctrl+A, abrir, enquanto no LibreOffice é Ctrl+O Open. Negrito, itálico e sublinhado são ativados com Ctrl+N, Ctrl+I e Ctrl+S no Microsoft Office, enquanto no LibreOffice utilizam-se Ctrl+B, Black, Ctrl+I e Ctrl+U, underline, respectivamente. Uma rara exceção é a utilização de Ctrl+B para salvar um arquivo no Microsoft Office e Ctrl+S, Save, para salvar um arquivo no LibreOffice. Errada. 6. CESP Caixa Técnico Bancário Novo 2010, adaptada. O BR Office oferece um conjunto de software gratuitos, utilizados para a manutenção de ambiente de trabalho, configuração de rede, eliminação de vírus e também acesso à internet. O BR Office oferece ferramentas gratuitas para escritório, como redação de documentos, elaboração de apresentações e planilhas eletrônicas. Configuração de rede, eliminação de vírus e acesso à internet não estão contempladas na aplicação. Errada. 7. CESP-TREMA Técnico Judiciário 2009, adaptada. Nos aplicativos do BR Office, a opção Caracteres não imprimíveis oferece a ação de exibir ou ocultar itens como tabulações, marcas de espaço, parágrafos e demais itens de edição que não aparecem na versão impressa. É aquele símbolo de parágrafo. Pode ser acionado no BR Office com o atalho Ctrl+F10. Correta. Caracteres não imprimíveis. 8. CESP-TREMA Técnico Judiciário 2009, adaptada. Documentos que estejam correntemente abertos em um editor do BR Office apenas devem ser acessados pelo menu Janela, na opção Lista de documentos. A opção do menu Janela está correta, mas nada impede que você alterne entre documentos pela barra de tarefas do seu computador. Errada. 9. CESP-TREMA Técnico Judiciário 2009, adaptada.
O BR Office pode ser utilizado para se criar e salvar documentos em diversos formatos e tem como vantagem o fato de um arquivo salvo no formato padrão BR Office poder ser aberto em qualquer aplicativo de outros fornecedores comerciais. A Microsoft apenas ofereceu suporte às extensões ODF a partir do Service Pack 2 do Office 2007 em diante. Entretanto, ainda não suporta plenamente todas as funcionalidades da extensão. Essa questão é de 2009, creio que, atualmente, seria passível de anulação. O Office 2013, por exemplo, já trabalha as extensões típicas do LibreOffice, como o ODT. Open Document Text Documento, ODS, Open Document Spreadsheet Planilha, EODP, Open Document Presentation Apresentação. Errata. 10. CESP-TREMA Técnico Judiciário 2009, adaptada. A barra de ferramentas do Writer possui as mesmas opções da barra do Microsoft Office, e os ícones utilizados para representar as respectivas opções são idênticos em ambos aplicativos. São aplicações comerciais distintas, embora possuam o mesmo objetivo. Apresentam diversos ícones distintos e exclusivos, cada um em sua aplicação. Errada. 11. CESP Ministério da Previdência Social Técnico em Comunicação Social, Publicidade e Propaganda, 2009. Nos aplicativos do BR Office, a opção de exportar documentos para o formato PDF está disponível somente para os arquivos que foram criados no formato ODT. Dessa forma, é necessário salvar os documentos em elaboração inicialmente no formato ODT, antes de converter o arquivo para PDF. Em qualquer formato que se esteja manipulando o arquivo, é possível escolher a opção Exportar para PDF, no menu Arquivo. Errada. 12. CESP-TREPR Analista Judiciário Medicina, 2009. O BR Office, software gratuito livre, é desenvolvido para os ambientes Linux e possui total compatibilidade com aplicativos da suíte Microsoft Office, sendo possível abrir e salvar arquivos de ambos os ambientes, simultaneamente em diversas extensões. O BR Office foi desenvolvido para Windows e Linux. O LibreOffice também tem versão para Mac, enquanto o Microsoft Office não possui versão para Linux. Além disso, não é possível a edição simultânea de um arquivo por dois aplicativos. O segundo aplicativo que abre um arquivo não pode modificá-lo. Errada. 13. CESP-CNPq Cargo 2 Assistente 1, 2011. O Access é um software de banco de dados do Microsoft Office cujo correspondente no BR Office é o Banquer. O correspondente ao Access no BR Office é o Base. Errado. Calc. 14. CESP-TRRS Técnico, 2015. No Calc, a inserção de fórmulas é realizada por meio do menu Ferramentas. Para isso, é necessário copiar, ou cortar, e colar as células de forma especial para se obter os valores estáticos. No Calc, a inserção de fórmulas é realizada na barra de fórmulas. O resto da sentença é ficção. Errada. 15. CESP-TRE Go Analista Judiciário, 2015. No BR Office Calc 3, a opção Atingir metas do menu Ferramentas permite formatar de maneira condicional a cor de uma célula, fundo e fontes, ao se atingir determinado valor ou meta. A formatação condicional, na opção Formatar, é quem realiza tal formatação. Atingir meta é uma funcionalidade da opção Ferramentas. Com a ajuda do recurso Atingir meta, você pode calcular um valor que, por ser parte de uma fórmula, leva ao resultado especificado para a fórmula. Dessa forma, você define a fórmula com diversos valores fixos e um valor variável e o resultado da fórmula. Errado. Considerando a figura apresentada, que mostra a tela de edição de uma planilha eletrônica do LibreOffice Calc, versão 4.4, a ação de realizar um duplo clique com o botão esquerdo do mouse no botão, localizado na barra de status, permitirá. 16. Criar uma função que inserirá na célula D12 o menor valor do intervalo D2, D10. Quando esse asterisco aparece, o Calc está indicando que esta planilha possui alterações não salvas, de modo que um clique duplo serve para salvar o documento. Errada. 17. Ativar o detetive de planilha,
que tem a finalidade de marcar todas as células na planilha que contém valores fora das regras de validação. O detetive do calc serve para rastrear dependentes e precedentes, e nada se relaciona com validação de dados. Errada. 18. Ativar a proteção do documento com a utilização de senhas, uma vez que o asterisco indica que o documento está vulnerável. A proteção com senha pode ser ativada na opção Salvar como, e não neste asterisco. Errada. 19. Salvar o documento. Exatamente isso que faz. Correto. 20. Exibir alertas da planilha, mostrando possíveis erros na construção das funções. Esta é a função rastrear erro, também pertencente ao detetive. Errada. 21. CESP-CAD nível médio, 2014, no BR Office Calc, ao se selecionar uma célula, e em seguida, pressionar simultaneamente as teclas Shift e Delete, a formatação da célula será removida, mas o seu conteúdo será mantido. Shift mais Del, tanto nos aplicativos LibreOffice quanto no Microsoft. Office é equivalente a Ctrl mais X, ou seja, é o comando recortar. Exclui o conteúdo da célula, mas guarda na área de transferência, para que possa ser colado posteriormente. Errado. 22. CESP ICMBio nível médio, 2014, no BR Office Calc, é possível fazer a cópia de uma planilha para uso tanto no mesmo arquivo quanto em outro arquivo do CAL. Correto. 23. CESP Assembleia Legislativa CE Cargo 10, 2011, considere que, no broffice.org CAL, as planilhas 1, Plen 1, e 3, Plen 3, estejam em um mesmo arquivo e que, na célula A2 de Plen 1, se deseje fazer referência à célula D10 da Plen 3. Nesse caso, em A2, deve-se usar Plen 3, D10. E atenção! O LibreOffice possui muitas diferenças em relação ao Microsoft Office. No Excel, a referência seria igual Plen 3, D10, repare no sinal de igual antes, mas, no CAL, a referência se escreve no formato igual Plen 3.D10. Errado. O valor, 15, é oriundo da célula D10 de Plen 3. 24. CESP EBC todos os cargos, exceto o cargo 4, 2011, no BR Office Calc 3, ao se digitar a fórmula igual planilha 2, A1 mais cifrão a cifrão 2 na célula A3 da planilha 1, será efetuada a soma do valor constante na célula A1 da planilha 2 com o valor absoluto da célula A2 da planilha 1. E novamente a pegadinha de uma funcionalidade válida para o Excel, mas que não funciona no CAL. Substituindo-a por fazendo igual planilha 2.A1 mais cifrão a cifrão 2, o comando passa a funcionar no CAL. Errado. 25. CESP EBC e Cargo 4, 2011, no BR Office Calc, para se criar uma planilha a partir de um modelo, há a opção de se utilizarem as teclas de atalho Ctrl e N, e na janela disponibilizada, selecionar o modelo que contém os elementos de design desejados para a planilha. Ctrl mais N abre diretamente uma planilha nova. Para abrir o modelo de planilha, é necessário abrir um arquivo modelo, seja ele OTS, modelo de planilha CAL, ou XLT, modelo de planilha do Excel. Além disso, é possível gerenciar modelos com o comando de atalho Ctrl mais Shift mais N. Errado. 26. CESP EBC e Cargo 4, 2011, no BR Office Calc, para rastrear cada alteração feita no documento atual, por autor e por data, pode-se usar a opção Registro, acessível a partir da opção Alterações, que é encontrada no menu Editar. Correto. 27. CESP EBC e Cargo 4, 2011, para selecionar duas células não adjacentes no BR Office Calc, é suficiente pressionar, e manter pressionada a tecla Ctrl e clicar as células desejadas. Atenção! O CESP gosta dessas pegadinhas desnecessárias com cliques de mouse e pressionar botões. Perceba que, para fazer o que se pede, primeiro deve-se clicar na primeira célula, pressionar Ctrl, e aí sim clicar na segunda célula. Se você fizer o procedimento conforme descrito na assertiva, você acabará selecionando uma terceira célula não prevista, por ter pressionado Ctrl antes de clicar na primeira célula. Cuidado! Errado! CESP FNDE Técnico em Financiamento e Execução de Programas e Projetos Educacionais,
2012, em relação aos recursos oferecidos pelo aplicativo Calc do BR Office, julgue o item seguinte. 28. O aplicativo em questão oferece um conjunto de funções, incluindo funções lógicas, estatísticas e financeiras, para possibilitar a inserção de fórmulas que executem cálculos complexos em seus dados. Considerando que, nesse aplicativo, a função lógica e retorna o valor verdadeiro se todos os argumentos forem verdadeiros, ou retorna o valor falso se um dos elementos for falso, é correto afirmar que a fórmula igual, e 12, 13, 14, 12, 7, 6, retornará o valor falso. Invertendo o sinal no terceiro parâmetro, fazendo 7, 6, a função passa a retornar verdadeiro. Isso pode ser verificado em qualquer célula de uma planilha. Correto. Falso. Verdadeiro. Observe a inversão do sinal. 29. CESP Câmara dos Deputados Analista Legislativo, Técnico em Material e Patrimônio, 2012, na planilha eletrônica Calc, do BR Office, é possível, por meio da tecnologia tabela dinâmica ou assistente de dados, importar dados que estejam em bancos de dados. Por meio do menu Arquivo, opção Assistentes, clicar em fontes de dados de endereço, ou por meio do menu Dados, opção Tabela Dinâmica. Correto. Importando de outras fontes de dados. 30. CESP TJC Técnico e Informática, 2013, a opção Navegador presente na barra de ferramentas padrão do BR Office Calc 3 permite acessar uma URL contida em uma célula, a partir do navegador de internet configurado como padrão no sistema operacional. O navegador serve para navegar dentro do documento, por entre planilhas, figuras, etc. Ele também pode ser acionado com a tecla F5 do teclado. Errado. Navegador. 31. CESP TJC Técnico e Informática, 2013, a funcionalidade Validação no BR Office Calc 3.3 permite definir as entradas de dados que serão válidas para uma determinada célula, permitindo configurar, inclusive, alerta de erro e ação que rejeita a entrada inválida de dados. Essa funcionalidade, chamada validação, está disponível no menu Dados. Correto. 32. CESP TJC Técnico e Informática, 2013, é possível configurar e gerenciar o cabeçalho e rodapé no BR Office Writer e no Microsoft Word, assim como no BR Office Calc, mesmo esse último sendo utilizado para a criação de planilhas eletrônicas. No Calc, os conteúdos do cabeçalho e rodapé aparecem apenas por ocasião da impressão da página. Correto. Editando cabeçalhos e rodapés no Calc. 33. CESP TJC Técnico e Informática, 2013, no BR Office Calc 3 existe uma funcionalidade que possibilita comparar versões de um documento identificando as diferenças entre elas, sendo possível verificar as inserções e exclusões de passagens de texto. No menu Editar, existe uma opção chamada Comparar documento que faz o que a assertiva descreve. Correto. Comparar documento. 34. CESP TJC Técnico em Informática, 2013, no BR Office Calc 3 é possível formatar automaticamente os estilos de uma célula, como a cor do texto, dependendo do valor presente nessa célula. É a formatação condicional, disponível no menu Formatar. Correto. Formatação condicional. 35. CESP Caixa Técnico Bancário Novo 2010, adaptada. O Calc é uma ferramenta em software livre utilizada para a criação de planilhas eletrônicas. É essa a finalidade do Calc. Correta. 36. CESP TJ ao Analista Judiciário Especializado e Área Judiciária, 2012, no aplicativo Calc do pacote broffice.org, o menu Arquivo apresenta a opção Versões, que, ao ser clicada, substitui o documento atual pela última versão salva. Esta funcionalidade serve para comparar a versão atual do documento com a última versão salva. Errado. Considerações finais. E encerramos nossa aula de LibreOffice Calc. Realmente é uma aplicação que cai muito menos